Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa preparação de véspera para o 35º exame da OAB, né? Eu, nossos colegas professores aqui do IDEA Cursos Jurídicos, preparamos com muito carinho uma revisão focada naqueles pontos que são mais cobrados no exame da OAB, ok? E aqui eu vou trabalhar com vocês neste momento a disciplina Direito Administrativo, ok? Sem mais delongas, né? Porque o nosso tempo é curto aqui, nós estamos na véspera do 35º exame da ordem aí, então vamos ao que interessa, que é o conteúdo, ok? Aqui ponto de estudo que eu queria trabalhar com vocês, ponto 1 aqui, é formas de prestação, da atividade administrativa. Formas de prestação da atividade administrativa. Como a administração pública pode prestar as suas atividades, como ela pode desenvolver as suas atividades, ok? A primeira forma, né, uma primeira classificação importante neste tema são os conceitos de concentração e desconcentração, ok? Concentração e desconcentração. Concentração. O que é a concentração ali da atividade administrativa? Meus amigos, anotem aí, ó, a concentração da atividade administrativa é a reunião de competências administrativas em um ou em poucos órgãos de uma mesma pessoa. Então, a concentração da atividade administrativa é a reunião das competências administrativas em um ou em poucos órgãos de uma mesma pessoa jurídica. Exemplo, né? Quando que se dá a concentração da atividade administrativa. Um grande exemplo é quando o chefe do Poder Executivo Federal, né? Quando o chefe do Poder Executivo Federal extingue ministérios. Chefe do Poder Executivo Federal extinguindo ministérios. Quando ele extingue ministérios, ele passa certas competências para outros órgãos, diminuindo o número de órgãos responsáveis por prestar atividade administrativa. Então, este é o conceito de concentração, ok? Por outro lado, nós temos o conceito da desconcentração. Desconcentração da atividade administrativa, né? Se a concentração da atividade administrativa é a reunião das competências em um ou em poucos órgãos ali de uma mesma pessoa, a desconcentração, né, é o oposto, é a repartição de competência entre órgãos distintos de uma única pessoa. Então, é a repartição de competência entre órgãos distintos de uma mesma pessoa. Enquanto a concentração é a reunião das competências administrativas em um único órgão ou em poucos órgãos de uma mesma pessoa, a desconcentração é a repartição dessas competências administrativas em vários órgãos, mas sempre de uma mesma pessoa. Sempre lembrar que quando estamos trabalhando os conceitos de concentração e desconcentração, estamos trabalhando com a ideia de repartição ou reunião de competências entre órgãos, mas entre órgãos de uma única pessoa jurídica, ok? Isso é de extrema relevância para que nós não confundamos com o segundo conceito que será por nós trabalhados aqui, ponto 1.2. Ponto 1.2, que é o conceito de... Ponto 1.2 são os conceitos de
centralização e B, descentralização. No ponto 1.2, nós estudamos os conceitos de concentração e desconcentração, ok? Que não se confunde com o que nós vamos estudar agora no ponto 1.2, que são os conceitos de centralização e descentralização. O que é a centralização dos serviços públicos, né? Qual o conceito, meus amigos, de centralização de serviços públicos? Na centralização, o próprio Estado, por meio de seus órgãos, presta atividade administrativa. Então, na centralização, quem presta atividade administrativa é o próprio Estado. Próprio Estado. E na descentralização de serviços públicos? Na descentralização de serviços públicos, meus amigos, o exercício da atividade administrativa, então, o exercício da atividade administrativa é transferido para outra pessoa. Então, a transferência do exercício da atividade administrativa para outra pessoa. Para outra pessoa que poderá ser integrante ali da administração pública indireta ou pode ser outra pessoa da iniciativa privada. Então, na centralização, o próprio Estado, por meio dos seus órgãos, presta atividade administrativa, ok? Na descentralização, a transferência do exercício da atividade administrativa para outra pessoa, que pode integrar a administração pública indireta ou pode ser alguma outra pessoa da iniciativa privada. Então, notem a grande diferença entre os conceitos de concentração e desconcentração para os conceitos de centralização e descentralização. Enquanto na concentração e desconcentração a atividade administrativa é reunida ou repartida entre órgãos de uma única pessoa, né? Na centralização e descentralização, a prestação da atividade administrativa é prestada de forma direta pela própria administração pública ou é prestada ou é transferida, né, o seu exercício para outras pessoas, ok? Não confundir estes conceitos aí que são muito importantes. E aqui, já que nós trabalhamos a ideia de descentralização da atividade administrativa, eu queria entrar com vocês aqui num ponto de extrema relevância para fins de estudo da OAB, para fins de exame da OAB, que é a delegação, então ponto 1.3, né? Item 1.3. Vamos lá, ao item 1.3. Né? Item 1.3, delegação de serviços públicos. Delegação de serviços públicos. Delegação de serviços públicos. Meus amigos, o que é a delegação de serviços públicos? A delegação é um instrumento para prestação da atividade administrativa de forma descentralizada, ok? Então, a delegação de serviços públicos é um instrumento, é um instituto jurídico pelo qual se presta a atividade administrativa de forma descentralizada. E a delegação de serviços públicos, ela se subdivide em concessão, permissão, concessão, permissão e autorização. Concessão, permissão e autorização. E aqui nós vamos estudar a concessão, a concessão, né? Aqui nós vamos nos reter à concessão de serviços públicos, ok? E a concessão de serviços públicos, ela pode ser comum ou especial.
Então, agora, o nosso objeto de estudo será a delegação de serviços públicos, em especial a concessão de serviços públicos, que se subdivide em concessão comum e em concessão especial de serviços públicos, beleza? Então, agora vamos abrir um novo slide aqui, 1.3, continuamos dentro do 1.3, delegação de serviços públicos, delegação de serviços públicos, e agora nós vamos estudar cada uma das espécies de delegação de serviços públicos, passando de forma objetiva pelos pontos aí mais importantes, de cada um destes pontos que nós estudaremos aqui agora, ok? Então, concessão de serviços públicos. Primeira espécie de concessão é a concessão comum de serviços públicos. Então, item 1.3.1, concessão comum. Concessão comum de serviços públicos. A concessão comum de serviços públicos, que conceito? Qual o conceito de concessão comum de serviços públicos, meus amigos? A concessão comum de serviços públicos, ela é regulamentada ali pela lei 8987 de 95, ok? Então, é a concessão regulamentada pela lei 8987 de 1995, ok? E nela, os riscos são apenas da concessionária. Então, na concessão comum de serviços públicos, é uma forma de descentralização da atividade administrativa, na qual se transfere, portanto, a prestação dos serviços públicos, ok? E nessa transferência da prestação de serviços públicos, transfere-se também todo o risco para a concessionária, E essa concessionária, ela será remunerada mediante tarifa paga pelo usuário, ok? Então, a concessão comum de serviços públicos é uma forma de delegação da atividade administrativa, regulamentada pela Lei 8987 de 1995, no qual se transfere para uma pessoa jurídica que já existe, a prestação de serviços públicos por conta e risco da própria concessionária, ok? E essa concessionária será remunerada mediante tarifa paga pelo usuário, ok? E esta transferência, a concessão comum de serviços públicos, ela será sempre precedida por licitação na modalidade concorrência e agora, ponto muito importante, porque é uma novidade aí referente à nossa nova lei de licitações, Então, a nova lei de licitações trouxe alterações aqui na lei 8987 de 95, que é justamente uma outra modalidade que pode ser utilizada na concessão comum de serviços públicos, que é a modalidade diálogo competitivo. Diálogo competitivo. Ok? Então, este é o conceito de concessão comum de serviços públicos. Agora que nós já compreendemos a ideia de concessão comum de serviços públicos, é importante nós entendermos que a concessão comum de serviços públicos, ela pode ser, Ela pode ser uma classificação. Ela pode ser a concessão de serviços públicos, a concessão comum. Ela pode ser de serviços públicos, no qual, obviamente, se transfere apenas o exercício ali, a prestação de serviços públicos, ok? Ou pode ser de serviços públicos precedida de obra pública. É a segunda modalidade de concessão comum de serviços públicos. Nesta hipótese, transfere-se para a concessionária a responsabilidade pela realização de uma obra pública essa que posteriormente será explorada economicamente
pela concessionária, ok? Então, a concessionária, por exemplo, que vamos imaginar uma situação concreta, a concessionária, ela recebe aí, ela ganha a licitação, ela ganha uma licitação que pode ser na modalidade, né, concorrência ou diálogo competitivo, ok? E ganhando essa licitação, ela fica responsável, por exemplo, pela obra pública das rodovias, ok? Então, ela duplica as rodovias, fica responsável pela manutenção dessas rodovias e, diante disso, ela pode ser remunerada por meio da cobrança de pedágio de todos os usuários desta rodovia. Então, a concessão comum de serviços públicos, ela pode ser simples, né? Apenas a concessão de serviços públicos, ou seja, apenas a exploração, aqui no nosso caso concreto, da própria malha viária ali que ela vai receber para explorar os serviços públicos, né? E para manter aquela rodovia que ela recebeu o encargo, ou se não, a concessão comum de serviços públicos pode ser a concessão de serviços públicos precedida de obra pública, né? Que seria então a construção da rodovia, né? E a exploração desta rodovia. Então, esta é a classificação aqui da concessão comum de serviços públicos, mas o ponto mais relevante para nós aqui são as formas de extinção da concessão comum. Formas de extinção da concessão comum. Então, vamos apagar aqui, né? Apagamos mais do que devíamos, né? Então, 1.3.1, concessão comum. Concessão comum de serviços públicos, e agora nós vamos estudar aí as formas de extinção. Formas de extinção da concessão comum. Inicialmente, meus amigos, a concessão comum, ela pode ser extinta ali, primeiro, pelo advento do termo contratual. Advento do termo contratual. Esta é a forma de extinção natural da concessão. Transcorrido o prazo de vigência da concessão, ela será extinta. A extinção natural, pelo advento do termo contratual. Segunda forma, encampação. Encampação, né? Nessa modalidade de extinção da concessão, o poder público retoma o serviço durante o prazo da concessão. Então, durante o prazo da concessão, ele retoma o serviço durante o prazo da concessão em razão de motivo de interesse público. Em razão de motivo de interesse público. Por isso que muitos falam que a encampação é verdadeira prerrogativa do poder público, tendo em vista que o poder público irá, durante o prazo, retomar para si, né, a prestação de serviço público em razão do interesse público. Não é em razão de nenhuma conduta praticada ali pela concessionária, mas sim em razão de um interesse público. Esta é a encampação de serviços públicos. A encampação, ela só pode se dar mediante lei autorizativa, então ela exige uma lei autorizativa e para que ocorra deve haver a prévia indenização, o prévio pagamento de indenização para o concessionário, né, em razão do rompimento ali das expectativas pelo poder público, está bem? Então a encampação, né, é uma forma de extinção da concessão comum de serviços públicos
durante o prazo do contrato e por motivo de interesse público, né? Ela só pode ser realizada mediante lei autorizativa e após prévio pagamento de indenização, ok? Então, essa é a encampação de serviço público. C, outra forma, caducidade. Caducidade. A caducidade, meus amigos, é a inexecução total ou parcial do contrato pelo concessionário, Então, inexecução do contrato pelo concessionário. Enquanto que na caducidade, né, não há nenhuma conduta desabonadora ali do concessionário, a caducidade é uma forma de extinção da concessão em razão de interesse público. Então, enquanto na encampação se dá a extinção da concessão por interesse público, na caducidade, por outro lado, ocorre a extinção da concessão não por mero interesse público, por apenas o interesse público, mas sim em razão do descumprimento contratual praticado pelo concessionário, ok? Então, a caducidade aí é uma forma de extinção da concessão em razão de uma inexecução total ou parcial do contrato pelo concessionário, né? E por ocorrer, né, essa extinção em razão de uma conduta, né, de uma inexecução total ou parcial do concessionário, né, a caducidade, ela independe de lei autorizativa e também independe de prévio pagamento de indenização pelo poder público, ok? Então, a caducidade, né, por consistir uma forma de extinção em razão da inexecução por parte do concessionário, ela independe de lei e independe de prévio pagamento pelo poder público, pagamento de indenização pelo poder público, ok? D, outra forma de extinção da concessão, rescisão. Rescisão, né? A rescisão é o inverso ali da caducidade. É a forma de extinção da concessão em razão do descumprimento das normas contratuais pelo ente concedente, ok? E por fim, nós temos a anulação. A anulação da concessão, que é a extinção do contrato em razão de invalidade ali no processo de concessão administrativa, ok? Então, estas são as formas de extinção da concessão comum. E, analisado este ponto, eu tenho por analisado a concessão comum de serviços públicos, né? Esses eram os pontos mais importantes numa análise de véspera aqui nos cabe relacionada à concessão comum de serviços públicos. Mas a concessão de serviços públicos, ela pode ser comum, como já foi dito, como também pode ser uma concessão especial de serviços públicos. Então, aqui, item, né, 1.3.2, concessão especial de serviços públicos. Concessão especial de serviços públicos, também conhecida como parceria público-privada. Aqui nós estamos estudando a parceria público-privada. Ela é regulamentada pela lei número 11.079 de 2004, lei 11.079 de 2004, né? Nessa modalidade de concessão, os riscos, eles são compartilhados. Veja bem, a grande diferença é que os riscos da prestação da atividade, da prestação de serviço público, né? Os riscos dessa prestação de serviço público são compartilhados entre o parceiro público e o parceiro privado, ok? E o parceiro privado, né, ele é remunerado também mediante uma contrapartida econômica realizada pelo parceiro público, ok? E, assim como na licitação comum,
Na concessão comum, a concessão especial ela também deve ser sempre precedida de licitação, seja na modalidade concorrência, seja na modalidade diálogo competitivo, ok? Concessão especial de serviços públicos, meus amigos, ela subdivide-se em concessão especial patrocinada, concessão especial patrocinada, que nada mais é do que uma concessão comum acrescida das características da parceria público-privada, né? Então, é uma concessão comum de serviços públicos, mas no qual há uma contrapartida econômica do parceiro público ao parceiro privado. Então, há uma contrapartida econômica do parceiro público ao parceiro privado e também há aí um compartilhamento de riscos entre o parceiro público e o parceiro privado. Ok? Então, no mais, ocorrem toda a característica aqui da concessão comum, ou seja, ao parceiro público, ao parceiro privado, há uma transferência do exercício dos serviços públicos do parceiro público para o parceiro privado. O parceiro privado pode cobrar do usuário tarifas ali pelo uso destes serviços públicos, né? E o concessionário, o parceiro público, neste caso, ele será remunerado, seja pelas tarifas pagas pelo usuário a ele, ao parceiro público, seja também, né, inclusive também pela contraprestação pecuniária realizada, a transferência da contraprestação pecuniária realizada do parceiro público ao parceiro privado, ok? Então aí, notem que há uma dupla na concessão especial, né? Concessão especial patrocinada, há uma dupla remuneração aí dos serviços públicos, ou seja, pela tarifa paga do usuário ao parceiro privado e também pela contrapartida econômica paga do parceiro público ao parceiro privado. Então, esta é a concessão especial, a parceria público-privada patrocinada. Mas há também a parceria público-privada administrativa. Qual que é essa parceria? Qual que é o conceito dessa parceria público-privada administrativa? Na parceria público-privada administrativa, o tomador de serviço é a própria administração. O tomador de serviço é a própria administração. Não há figura do usuário. Quem irá utilizar o serviço é a própria administração. Então, é um contrato bilateral, administração do lado, né, parceiro público de um lado e parceiro privado de outro, ok? Então, esta é aí a concessão especial administrativa, né, também conhecida como parceria público-privada administrativa, ok? Encerrado este ponto, passamos para a análise do segundo grande tema que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui nesta revisão de véspera, né, que é licitação, né? Tema importantíssimo, licitação, que nós não poderíamos deixar de trabalhar, analisando aí as principais alterações promovidas, né? Licitação, principais alterações, né? Principais alterações promovidas, aí principais alterações promovidas pela nossa nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021. Em relação à licitação, um ponto importante é a questão temporal, a questão de vigência da Lei 8666 de 1993, né, que é o nosso antigo Estatuto das Licitações, e a Lei 14.133 de 2021, conhecida como nossa nova Lei de Licitações. Então, item 2.1, vigência. Vigência. Pessoal, a Lei 14.133 de 2021 foi uma lei publicada, né? Ela foi publicada em 1º de abril de 2021. 1º de abril de 2021. Então, até 1º de abril de 2021, nós tínhamos ali a Lei 8666 de 1993, né? Tínhamos também
a Lei 10.520 ali de 2002, que era a lei do pregão, né? Nós tínhamos a lei também 12.462, 12.462 de 2011, que era a lei do regime diferenciado de contratação, também a lei 13.303 de 2006, que é a lei aplicável ali às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Então, nas licitações e nos contratos celebrados até 1º de abril de 2021, deve-se aplicar o regime jurídico desta legislação, ok? Entre 1/4 de 2021 até 1/4 de 2023, né? Até 1/4 de 2021, de 1/4 de 2021 até 1º de abril de 2023, a nossa própria Lei 14.133 de 2021 dá uma opção ao administrador público. O administrador público pode aplicar tanto o antigo regime, que é o regime previsto nessas leis anteriores aqui, como também a Lei 14.133 de 2021, né? Então, neste período aqui, entre 1º de abril de 2021 a 1º de abril de 2023, o administrador público possui uma opção entre o regime licitatório antigo e o regime licitatório atual, ok? E a partir de 1º de abril de 2023, o administrador público estará obrigado a adotar a Lei 14.133 de 2021, ok? Mas, meus amigos, esta é a sistemática ali que a Lei 14.133 de 2021 corretamente previu, né? Para trazer um período de adaptação da administração pública, tendo em vista que grandes alterações foram promovidas por ela, né? Por esta nossa nova lei de licitações. Mas notem, né, que o contrato será regido pelas regras da normativa utilizada, independentemente do seu prazo de vigência, ok? Então, os contratos celebrados, né, antes dessa data aqui e que utilizaram, portanto, o regime jurídico antigo, eles deverão respeitar o regime jurídico anterior, ainda que a vigência desse contrato seja posterior aí a 1º de abril de 2021 ou a 1º de abril de 2023, né? Imagine, por exemplo, um contrato de 4 anos, celebrado ali em 31 de março de 2023. 31 de março de 2023, sobre o regime jurídico da Lei 8666 de 1993, né? Sobre o regime jurídico da Lei 8666 de 1993. O administrador público optou, nessa data, por realizar uma licitação e celebrar um contrato de acordo com o regime jurídico antigo. Imaginemos que seja um contrato de 4 anos. Nessa hipótese, a Lei 8666 de 1993 será aplicada a todo o contrato. Então, ela continuará tendo aplicabilidade, aqui no nosso caso concreto, até 31/3 de 2027, certo? Então, a questão aqui é simples. Antes da publicação da Lei 14.133 de 2021, apenas utilizava-se o regime jurídico antigo. Entre a publicação da Lei 14.133 de 2021 e 2 anos após a sua entrada em vigor, que dá até 1º de abril de 2023, o administrador público poderá utilizar tanto o regime antigo quanto o regime anterior. Mas, optando pelo regime anterior, ele será aplicado a todo o contrato, a toda a vigência do contrato, ok? Beleza. Vamos
passar aí para o nosso próximo ponto, né? Item 2.2. Item 2.2, aqui ainda dentro do estudo de licitação. Critério para definição da modalidade de licitação. Critério para definição da modalidade de licitação, meus amigos. No regime jurídico anterior, então no regime anterior, utilizava-se para a definição da modalidade licitatória o vulto econômico. Vulto econômico da licitação. Ok? Então, era o valor envolvido na licitação. Ok? Na nossa nova lei de licitações, o critério utilizado é a natureza do objeto. A depender da natureza do objeto, uma modalidade ou outra de licitação será utilizada independentemente do valor que envolva esta licitação, ok? Inversão de fases. Grande, importante, né? Alteração promovida pela nossa nova lei de licitações, Lei 14.133 de 2021. Como que se davam as fases ali no regime anterior, de forma sucinta, né? Então, regime anterior. No regime anterior, nós tínhamos o edital, né? A publicação do edital. Tínhamos a habilitação, né? Fase de habilitação. Julgamento da habilitação. Depois nós tínhamos o julgamento das propostas, homologação e adjudicação. Poderia ser interposto recurso no prazo de 5 dias. Recurso no prazo de 5 dias, contados da fase de habilitação, da fase de julgamento e da fase de homologação ou não homologação, né? A fase de revogação ou anulação, ok? O que acontecia aqui, meus amigos? Primeiro, analisava-se a documentação de habilitação de todos os participantes da licitação, ok? Primeiro, analisava-se a habilitação de todos os participantes. E após a análise desta habilitação de todos os participantes, julgava-se, classificava-se as propostas a partir dos critérios objetivos previstos no edital, né? E julgava-se a licitação escolhendo a proposta mais vantajosa para a administração pública. Notem que neste regime jurídico anterior, né, na Lei 8666 de 1993, o administrador público possuía um grande trabalho, porque ele deveria analisar os documentos de habilitação de todos os participantes da licitação, o que diminuía a eficiência na prestação de serviço público, ok? E também tínhamos uma fase recursal, né, um recurso. Tínhamos recurso em todas essas fases aqui que eu apresentei para você. E no regime atual, na Lei 14.133, como que se dão as fases da licitação, né? Primeiro, a lei trabalha ali com uma ideia de fase preparatória, que já existia no regime anterior, mas era com uma regulamentação mais simples, né? Então, divulgação da licitação, né? Agora, divulgação da licitação, apresentação de propostas. E agora que vem a grande novidade. Primeiro, julgamento. Primeiro, julgamento das propostas e depois analisa-se apenas os documentos de habilitação
daquele que apresentou a proposta vencedora. Analisa-se apenas os documentos de habilitação daquele que apresentou a proposta vencedora. E notem que aí há uma alteração que promove uma grande eficiência aí no procedimento, porque diminui o número de serviços sem prejudicar ali todo o procedimento, ok? E por fim, há uma fase recursal única. Então, os recursos eles serão apresentados apenas depois da habilitação, né? Então, os recursos apenas depois da habilitação, o que traz uma maior eficiência, porque antes os recursos eram propostos em cada uma dessas fases aqui. Agora é uma fase recursal única. Então, se um dos licitantes entende que houve problema ali no momento do julgamento ou da habilitação, ele vai aguardar para apresentar o recurso cabível apenas aqui nessa fase, ok? E por fim, ali a fase da homologação. A lei 14.133 de 2021, quando trata das fases da administração, ela não traz ali a hipótese ainda de adjudicação do objeto da licitação. Mas no que pese esse silêncio neste momento legislativo, a análise da adjudicação do objeto da licitação em outras passagens da Lei 14.133 de 2021, ok? E por fim, não poderia deixar de tratar com vocês aqui só um pouquinho, né? Não vamos extrapolar muito o nosso tempo, que nós sabemos que vocês estão aí na véspera de provas, então vocês ainda têm que descansar, mas não posso deixar de falar do diálogo competitivo. Diálogo competitivo. Que é uma nova modalidade de licitação, né? Então, o que é o diálogo competitivo? É uma nova modalidade de licitação para contratação de obras, serviços ou de compras, né? Então, uma nova modalidade de licitação utilizada para a contratação de obras, serviços e compras em que, né? Como que ocorre aí essa modalidade de licitação? Então, é uma nova modalidade de licitação, né? Em que a administração realiza diálogos, então a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados a partir de critérios objetivos previstos no edital, né? E estes diálogos, eles são realizados com o intuito, né, de se desenvolver uma ou mais alternativas, né, capazes de atender às necessidades da administração pública. Desenvolvida essas alternativas, né, estas alternativas, há uma publicação de um outro edital delimitando, né, qual foi a alternativa escolhida, né, dentro do mesmo procedimento licitatório, e com essa publicação de um novo edital dentro do mesmo procedimento licitatório, os licitantes que já haviam participado até aqui, eles apresentam propostas finais, né, mediante os critérios apresentados pela administração pública nesse segundo edital, né? Então, os licitantes, eles apresentam propostas e a administração pública aí, então, irá escolher a proposta mais vantajosa, ok? Pessoal, meus queridos amigos, né, todos vocês que estão nos assistindo aqui agora, desejo a todos uma boa prova, tenha muita tranquilidade, né? Vá em paz fazer a prova amanhã, leia as questões com calma, tranquilidade, que você, com o seu comprometimento, com certeza, aí o resultado positivo virá. Aguardo vocês aí no curso preparatório para a segunda etapa do IDEA Cursos Jurídicos, ok? E vamos lá rumo à sua aprovação.